vê, tem profetas que logo no primeiro capítulo ele já recebe o chamado, já aceita, faz. Outros não. Tem um profeta, que eu acho que é Isaías, ele só foi aceitar o chamado de Deus lá no capítulo 6. Então, e se a gente olhar para os discípulos de Jesus, não foi diferente. Não foram todos que aceitaram logo o chamado de Jesus. Jesus, quando chamou cada um deles para segui-los, alguns tiveram dificuldades, né? E a gente, domingo passado, falou sobre a vida de Jonas. E eu quero voltar ao livro de Jonas, né? Jonas foi um que deu trabalho para Deus. Alguém aqui deu trabalho para se converter? Tem algum Jonas aqui? Nenhum? Que beleza, hein? Mas Jonas foi um que deu trabalho para Deus para aceitar o chamado dele. Porque o chamado vem com um propósito, vem com um objetivo. Você, quando foi chamado, o Espírito Santo tocou na tua vida, ele já chamou você com um propósito. Amém? Amém. E eu queria voltar ao livro de Jonas, e agora lá no chamado de Jonas, no capítulo 1. É difícil de achar o livro de Jonas, né? Ele fica aí no meio dos pequenininhos. Mas Jonas 1, na minha Bíblia diz assim, presta atenção: o chamado de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Interessante. Aí diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, e foi para Tarse. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarse, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarse, para longe da presença de Deus. Pai querido e amado, que teu Santo Espírito venha trabalhar com a nossa fé, trabalhar com a fé de cada um de nós aqui. Que o nosso chamado, Pai, venha produzir os frutos que você espera. Quando o teu Santo Espírito tocou no meu coração, acreditar, crer na obra perfeita e completa que Jesus fez na cruz do Calvário, e eu entreguei a minha vida a Jesus, o Senhor já tinha um plano, o Senhor já tinha um propósito. Então, Pai, para alguns de nós foi difícil aceitar. Para a minha própria pessoa, não foi assim tão fácil, né? Mas um dia o Senhor me convenceu e graças a Deus eu estou aqui te servindo e glorificando pela tua insistência na minha vida. Muito obrigado, Pai, que agora a tua palavra venha ministrar a fé de cada um, para que essa fé produza resultados na vida de cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. No livro de Jó, que é um livro que a gente não gosta muito, diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Quer dizer, como eu estava dizendo para você, Deus, quando te chamou, Ele já tinha um plano, Ele já tinha um propósito. E a Bíblia revela que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. E assim foi com Jonas. Deus tinha um plano para Jonas. Deus tinha um plano. Deus chamou Jonas porque Deus queria alcançar Nínive. Porque Nínive tinha chegado a uma maldade tão grande que não dava mais para Deus suportar aquilo. Já aconteceu isso com você? Uma pessoa faz tanto que chega uma hora que você diz: chega, basta, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais isso. E aí você faz alguma coisa, né? E Deus estava pronto para usar da ira dele para destruir Nínive. Mas como Deus é amor, graças a Deus, né? Como Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça, Ele chamou Jonas para fazer esse trabalho, né? Ele tinha um plano para Jonas. E o plano de Jonas era que ele fosse para Nínive pregar arrependimento, conserto,
Por quê? Porque Nínive tinha tudo para acabar mal. Era uma cidade que tinha tudo para ser destruída como Sodoma e Gomorra foi. Né? Talvez você se veja alguém que você conhece, não é uma cidade, mas uma pessoa que você olha, meu Deus, eu me preocupo com o fim dessa pessoa, o futuro dessa pessoa. Porque do jeito que ela vai, do jeito que ela fala, do jeito que ela age, eu me preocupo qual vai ser o fim dela. O que ela vai encontrar pela frente? Alguém que pensa essas coisas? Amém. Então Nínive tinha tudo para ser destruída, queridos. Então Deus chamou Jonas. Veja só, Jonas seria a solução para Nínive. Amém. Jonas seria o salvador de Nínive. Glória a Deus. Jonas é uma espécie de Cristo em Nínive. Ele foi, Deus mandou ele para lá para salvar a cidade de Nínive, para ela não ser destruída. Ele precisava, Jonas seria a salvação da ira de Deus sobre Nínive. Amém? Amém. Só que o plano de Deus, né, como se diz, o homem faz planos, mas a resposta certa, quem dá é o Senhor. Amém? Amém. Deus fez planos com Jonas, assim como Deus faz plano com a vida de muita gente. Amém. Amém? Olha só, por mais que isso possa te incomodar, Deus tem planos com a tua vida. Amém. Amém? Deus tem planos com a tua vida. Só que o plano de Deus encontrou um impasse em Jonas. Porque Jonas não estava a fim de fazer o que Deus queria. Não estava a fim de fazer o que Deus estava pedindo. Nínive não estava nos planos de Jonas. Isso às vezes também acontece com a gente. A gente às vezes se vê falando, isso não estava nos meus planos. Alguém já falou isso mesmo? Isso não estava nos meus planos, né? Jonas não estava a fim de fazer o que Deus queria. Nínive não estava nos planos de Jonas. Aliás, Nínive era tudo que ele queria ver longe. Tanto que ele foi para Tarsis, querido. Tarsis é a direção oposta de Nínive. O mais longe possível de Nínive. Ele foi, né, se você ver no mapa que tem na Bíblia, Tarsis está aqui, Nínive está lá no outro lado. Né? É uma bem oposta da outra. E é engraçado, querido. Talvez tenha passado pela cabeça de Jonas o que também passa pela nossa cabeça. Em vez de eu ir para Nínive fazer a obra que Deus quer que eu faça, eu vou fazer a obra de Deus do meu modo em Tarsis. Às vezes a gente pensa umas coisas parecidas, viu, querido? Né? Às vezes a gente tem pretensão de achar que a gente sabe mais do que Deus. Eu é que sei o que é melhor para mim. Ou eu é que sei o que é melhor para os meus filhos. Eu é que sei. Meus planos é que são os melhores. Talvez isso passou, essa pretensão passou pela cabeça de Jonas. Para que eu vou para Nínive? Eu vou para Tarsis. E o que eu tinha que fazer em Nínive, que Deus pediu, eu posso fazer em Tarsis. Amém? Amém. A gente às vezes, querido, em vez de fazer o que Deus nos pede, obedecer o que Deus nos pede, a gente inventa algo para substituir o que Deus pede. É verdade. Vou repetir. Às vezes, para não fazer o que Deus pede, a gente inventa algo para substituir. Eu conto esse exemplo, né? Uma certa ocasião, isso lá atrás, há muitos anos atrás, veio uma irmã compartilhar comigo o problema que ela vivia, um problema com a irmã. Alguém aqui tem problema com o irmão, com a irmã? Então os dois brigaram feio. E aí ela veio me perguntar qual seria a solução. Meu irmão, não tem outra solução. Pede perdão. Ou dá o perdão. Se reconcilia. Ela ficou olhando para a minha cara e disse assim, eu ouvi isso, querido.
Eu posso, em vez disso, dar uma boa oferta para a igreja? Aí eu disse, minha irmã, na Bíblia tem coisa que não tem substituto. Amém. Perdão, queridos. Perdão não tem substituto. Amém. Não tem nada que substitui perdão. Como várias outras coisas. Amém. Como várias outras coisas que tem na Bíblia, que não tem para você como você substituir. Não tem como substituir honrar pai e mãe. Não tem o que substitua isso. Não, eu dou casa. Não, eu dou comida. Mas quero ela longe e perto de mim. Entendeu, queridos? Tem até uma passagem que Jesus fala disso também, né? Então tem coisas que não dá. Ah, não dá para substituir, aí eu não vou dar dízimo não. Eu vou dar cesta básica. Aonde que está na Bíblia que é para dar cesta básica? A Bíblia diz sim, para você dar comida para quem tem fome. Está correto. Mas às vezes, querido, nós temos a pretensão de saber o que é melhor. Ficou todo mundo silencioso, né? Investiu em dinheiro, aí já fica todo mundo, né? Ah, sabe de uma coisa? Em vez de eu me consertar com aquele ministro de louvor, que eu não vou com a cara dele, eu vou fazer louvor em outra igreja. Ou seja, vai aborrecido, vai magoado, vai ressentido, vai falando mal e vai para outra igreja. Estou falando besteira aqui, minha gente? Ah, já que eu estou aqui nessa igreja há tantos anos e ninguém me dá um cargo, eu vou para outra igreja aonde alguém me dê oportunidade. Essa é boa. Oh, Deus. Em vez de fazer o que Deus está me pedindo para fazer, eu vou fazer, mas vou fazer do meu modo. Eu vou fazer, mas vou fazer do meu jeito. Aí você escuta isso muito, né? Você serve a Deus? Ah, eu sirvo a Deus do meu jeito. Ah, você é cristão? Ah, eu sou cristão do meu jeito. Ah, qual é a sua igreja? A minha igreja é a igreja de Jesus Cristo. Inventa uma igreja aí. Estou falando de uma opção de bobagem, né? Vocês estão tudo parados ouvindo? Mas veja só, querido, a gente às vezes, para não fazer o que Deus pede, a gente dá uma desculpa. Não é? Foi Jeremias que disse, quem sou eu? Eu não passo de um menino. Não dou para ser profeta. Moisés, que é isso, Senhor? Eu sou um homem de língua dura. Ele tinha dificuldade de falar. Amém? Então a gente dá uma porção de desculpas esfarrapada para não fazer o que Jesus pede, ou então a gente inventa um negócio parecido. Faz alguma coisa que é parecida, mas não é o que Deus está pedindo. Ah, afinal de Deus não é o mesmo em todo lugar? Queridos, por incrível que pareça, quando a gente faz uma coisa assim, pretensiosa, não faz o que Deus pede, mas faz diferente, faz de outro modo, faz de outra maneira, Deus ainda nos ama, queridos. O incrível é isso, é que Deus, mesmo quando a gente faz errado, Ele ainda nos ama. E Ele não abre mão dos planos dEle com a vida de cada um de nós. Eu repito, Deus tem um plano, por mais problemática que esteja a tua vida, Deus tem um plano para a tua vida. Amém. E Ele não abre mão desse plano. Para onde você for, Ele vai atrás de você para esse plano acontecer. Amém. E Deus, querido, Ele tem meios de trazer a gente de volta para os planos dEle. Ele tem meios de trazer a gente de volta para a casa dEle. De trazer a gente de volta para o ministério que Ele nos deu. Ele tem meios de trazer a gente de volta para o nosso chamado, para a nossa obediência. Amém? Ele tem meios de botar a gente de volta dentro da vontade dEle. Pode ser que isso que eu estou falando não tenha nada a ver com a sua vida. Quando pode ser também que seja exatamente isso que está acontecendo com a tua vida.
Ou com alguém que você está dizendo, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Que é uma maneira que a gente também faz, né? Fulano tinha que estar aqui nesse culto para ouvir essa palavra. Né? Mas o importante, queridos, é que Deus, Ele tem um plano com a nossa vida. E o que for necessário Ele vai fazer para nos colocar de volta dentro desse plano quando a gente inventar uma vertente, quando a gente inventa um viés, quando a gente inventa, eu vou fazer, mas não vou fazer como Ele me pediu, não. Eu vou fazer, mas não vou fazer desse jeito. Eu vou fazer, mas não vou fazer dessa igreja, não. Não gosto dessa igreja, eu vou para outra igreja. Quando a gente sai dentro do plano de Deus, se aquilo era propósito de Deus, se aquilo era plano de Deus, e Deus, Ele tem os meios de nos trazer de volta. E uma coisa que a gente precisa, às vezes, escutar e que nos incomoda, é que a gente sempre tem escolha, querido. Às vezes as pessoas dizem, eu não tenho escolha. Eu mesmo comecei a lembrar da minha própria vida de situações que eu achei que eu não tinha escolha. Mas escolha sempre nós temos. Em toda situação que possa estar vindo na minha... Eu só tenho dois caminhos. Ou eu confio em Deus, ou eu creio na palavra de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu me submeto a Deus, eu obedeço a Deus. Ou eu, querido, escolho confiar na força do meu braço. Não, o meu plano é melhor. O meu propósito é melhor. A minha vontade, não, eu sei o que é melhor para mim. Eu que sou dono da minha vida, não é Deus que sabe, sou eu que sei. Então, querido, a gente sempre tem escolha. Isso você pode evangelizar com essa pequena palavra. A pessoa chega, estou sem escolha. Olha, a gente nunca fica sem escolha. Ou eu confio em Deus, ou eu não acredito em Deus, não confio em Deus, não creio em Deus, acho que isso é tudo coisa de livro, coisa de pregador. Você tem direito de escolha. Amém. Quer ir por aqui? Vai. Quer confiar em Deus? Quer crer em Deus? Acreditar em Deus? Vai. Não acredita? Vá com as tuas pernas e que Deus tenha misericórdia de você. Amém, querido? Não é difícil de entender isso, é? Não. Né? Aí, querido, eu resumi aqui isso de uma forma, né? Eu hoje, querido, vivendo os problemas, quem aqui tem problema? Só para situar a gente dentro da nossa vida, a nossa vida dentro da palavra. Nos problemas que eu estou enfrentando hoje, eu posso ser como Jonas. Eu posso escolher ser o problema, porque aqui no princípio ele foi o problema, ou eu posso ser a solução, como lá no capítulo 3 ele se tornou a solução. Então hoje, no meio dos problemas que você vive, você pode ser a solução, ou você pode ser o problema. É uma escolha que eu faço. Veja só, querido, quando eu escolho confiar em Deus, nas promessas de Deus, eu estou escolhendo a solução. Amém. Agora, quando eu escolho confiar na força do meu braço, eu é que sei, eu sei como fazer isso, eu estou criando um problema, queridos. Para mim mesmo. Amém? Veja só, querido, na cabeça de Deus, no coração de Deus, Jonas era a solução para Nínive. E Nínive, de uma certa forma, era a solução para Jonas. Né? Porque ele não obedeceu a Deus e para se consertar, Deus mandou ele de volta para lá. Eu lembro do meu tempo, quando eu cheguei no quartel, passei por uma série de exames, exame médico, aquelas coisas todas. Aí o capitão olhou para minha cara e disse assim, você quer servir? Aí eu fiquei desconfiado dele, né? Você quer servir mesmo? Aí eu digo, é para falar a verdade? Ele disse, sim, fala a verdade. Eu disse, não. Ele disse, pois então tu vai servir. Não é perigoso às vezes a gente falar a verdade, né, querido? Então, queridos, né, aqui Jonas, né, ele
ele era a solução para Nínive. Nínive também era uma solução para ele, porque ele já tinha desobedecido a Deus, né? Só que por livre escolha, ele resolveu, em vez de ser a solução para Nínive, aqui nessa parte que eu estou lendo, aqui no início, aqui, ele resolveu ser o problema. Lá no capítulo 3, depois de passar por tudo que ele passou, ele resolveu ser a solução. A gente faz o mesmo, queridos. Se eu escolho o problema, eu não escolho um problema só para a minha vida. Eu escolho um problema também para todo mundo que tem ao meu redor. Amém, queridos? Olha só uma coisa que a gente tem que botar. Tem soluções que a gente cria, que aos nossos olhos são soluções, mas elas não criam solução nenhuma. Elas criam problema. E às vezes elas não criam problema só para nós, elas criam problema para todos que estão ao nosso redor. Porque não tem nada que a gente faça, querido, que não afete de uma forma positiva ou de uma forma negativa aqueles que estão ao meu redor. Não tem nada que você faça de positivo que não afete a tua família. Não tem nada que você faça de negativo que não afete a sua família. A gente está tudo grudado. Amém? Amém. E aí Deus tem os meios dele de trazer de volta. Isso aqui é ensino para a gente. Deus tem os meios dele de trazer a gente de volta para a casa dele, para o ministério, para o chamado, para o propósito que ele tem. Amém. Né? E aí, se você ler, seguindo aí, Deus enviou uma série de sinais, problemas, dificuldades, tempestades. Ele foi jogado no mar, foi engolido pela boca do peixe. Entenda, queridos, todas essas coisas que aconteceram, era como se Deus estava tentando ver se Jonas caía, se a ficha caía. Como o filho pródigo, querido. Filho pródigo, acabou os amigos, acabou a comida, acabou o emprego, acabou tudo. Ele caiu em si, que ele tinha que voltar para a casa do pai. Então, tudo que Deus permitiu e que permite acontecer nas nossas vidas, às vezes é para trazer a gente de volta para o rumo, trazer de volta para os trilhos, trazer de volta para a vontade dele com a nossa vida. Você não é mais dono da tua vida. Deus é o dono da sua vida. Amém, querido? Não é? E Deus permitiu que essas coisas acontecessem para Jonas fazer uma escolha diferente que ele estava fazendo. Por quê, queridos? Isso aqui também é muito importante. A mudança de Jonas ia definir o destino de Nínive. Olha que coisa forte, queridos. A decisão de Jonas de ir ou não ir para Nínive ia determinar qual seria o destino daquela cidade, se aquela cidade ia ser destruída ou se ela ia sobreviver. Presta atenção, queridos, trazendo isso para a nossa vida. Tem escolhas que eu faço, que nós fazemos, que determinam qual vai ser o destino daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Amém. Tem escolhas que um pai faz, que uma mãe faz, que determina de alguma forma qual é o destino que o filho vai ter. A mãe que ensina o filho a roubar, ou o pai. Então isso aqui é forte, querido. As minhas decisões, as minhas escolhas, depende do destino de muita gente que está ao nosso redor. Né? E uma coisa que a gente precisa entender, né? Não sei qual é o vento, a tempestade, a boca de peixe. Essa situação que você está vivendo hoje, que é o seu maior problema, pode parecer a pior coisa, isso aí está a serviço de uma transformação. Amém. Isso está a serviço de uma mudança na tua vida. Amém. Isso está a serviço de um propósito maior que Deus tem contigo. Primeiro contigo, com a sua vida.
depois através da tua vida, com a vida de outras pessoas. Amém? Então a gente vê que aqui a decisão de um homem, a escolha de um homem, podia afetar de uma forma positiva ou de uma forma negativa uma cidade inteira. Glória a Deus. Se a gente levasse isso para os nossos governantes, queridos, não é? Se a gente levasse isso para prefeito, para governador, para presidente, as decisões que eles tomam podem afetar para o melhor ou para o pior para a vida de muita gente. Para ver como a palavra não está longe da verdade, não está longe daquilo que a gente está vivendo. Então, queridos, como eu dizia, a nossa escolha hoje, a nossa decisão de fazer o que Deus me pede, de seguir o chamado de Deus, de me esforçar para obedecer a Deus, ela pode afetar de uma maneira positiva toda a minha família. O nosso grande desafio, queridos, é escolher o que eu quero hoje, no meio do que eu estou vivendo. Eu quero ser a solução ou eu quero ser o problema? Alguém se arrisca? Você quer ser a solução ou quer ser o problema? Presta atenção, queridos. O teu problema hoje, na verdade, queridos, é uma solução. O teu problema hoje traz embutido nele uma solução que Deus tem. Uma solução que Deus tem para a tua vida. O teu problema hoje traz uma solução para aqueles que estão ao teu redor. O negócio é, você acredita nisso? Você acredita que por trás desse problema Deus tem uma solução para você e para todos que estão ao seu redor? Amém, querido? Então, querido, em vez de você ficar aí perguntando como é que isso está acontecendo, como é que Deus permitiu acontecer isso comigo? Como é que Deus, revoltado, com raiva, em vez de você ficar perguntando para Deus, por que Deus? Eu tenho pessoas que eu tento evangelizar, querido, que são muito difíceis. Você não tem não, né? Pessoas duras, né? Que ficam, mas por que Deus permitiu isso? Mas por que Deus deixou isso? Mas por que Deus... Meu irmão, por que você, em vez de ficar perguntando a Deus, você não pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu mude, que eu ainda não mudei? Devolve a pergunta, viu, meu irmão? O que Deus quer que eu conserte, que eu ainda não consertei? O que Deus quer que eu faça e eu não faço? O que Deus quer que eu me arrependa e eu ainda não me arrependi? O que Deus quer que eu veja que eu não estou vendo? O que Deus quer que eu ouça que eu não estou ouvindo? Entenda, querido, esses momentos de boca de peixe, esses momentos que você cai em si, em vez da gente se revoltar contra Deus, Deus, o que eu tenho que consertar? O que a gente ouve, querido, das pessoas? O que eu fiz para Deus? Muita coisa. Responda assim para a pessoa. Quando ela chega, o que eu fiz para Deus? Garanto que tu fez muito. Aí tu pisa logo, né? Vê se a pessoa cai em si, meu irmão. O que Deus está falando com você que você não está fazendo? O que Deus está pedindo para você e você não está fazendo? O que Deus está orientando você e você não faz? Porque esses momentos são momentos que Deus quer fazer uma mudança na nossa vida, querido, que vai trazer benefício para a gente, mas Ele também tem os planos de abençoar todos aqueles que estão ao nosso redor. Já estou terminando, tá, queridos? É que o louvor hoje passou da hora. Amém? É 25 minutos do louvor de 8 horas da manhã. Quando foge da regra, quebra tudo. Desculpe.
Mas aqui, querido, trazendo para nós, qual é a Nínive que você hoje, porque Jonas não queria nada com Nínive, qual é a Nínive que hoje você rejeita? Nínive aqui, querido, é uma metáfora, é um símbolo, é uma representação de alguma coisa que você está vivendo que você não quer. Qual é a Nínive que você não aceita? Que você não quer? Qual é a Nínive que você quer excluir da tua vida? Tirar da tua vida? Sumir com ela da tua vida? Tirar ela do teu caminho? Presta atenção, querido. A Nínive pode ser uma doença. A Nínive pode ser um desemprego. A Nínive pode ser uma dívida. Alguém aqui tem dívida? Se você queria que sumisse, jogar um pocinho assim, ela tirar o teu nome do Serasa. Tem muita coisa aqui, querido, que é a representação de coisas que a gente não quer. São as nossas Nínives. Amém? Entenda, querido, o que é que a gente tem que entender. A gente viver pela fé não é fácil não, minha gente. O que eu tenho que entender é que Deus tem um propósito com essa Nínive que eu estou vivendo. Ele tem um propósito, porque esse problema, na verdade, não é problema. É uma solução que Ele vai trazer para a minha vida. Amém, querido? Ele não é um problema, é uma solução que Ele vai trazer para a minha vida e para a vida daqueles que estão ao meu redor. A Bíblia não diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus, que o seguem segundo o seu propósito. As Tarsis e as Nínives fazem parte do propósito de Deus. Amém? Elas cooperam para um bem. Elas são a serviço de um propósito que Deus tem com a nossa vida. Então, querido, o convite amoroso do Espírito Santo para nós nessa manhã, no meio dessa situação difícil, desafiadora que você está vivendo, o convite do Espírito Santo é: meu filho, minha filha, seja a solução. Obrigado, minha irmã, pelo amém. Não seja o problema, seja a solução. Como é que eu sou a solução? Se submeta a Deus. Amém, querido? Se submeta a Deus. Confie em Deus. Creia na sua palavra. Persista. Persevere na fé. Porque você vai ver e vai experimentar que, de fato, esse problema, ele vai trazer uma solução para a tua vida. Amém? E é uma solução que não vai ser só para você, mas para todos que estão ao seu redor. Dessa vez, queridos, está lá no capítulo 3, Jonas, em vez de ser o problema, fugir de Deus, fugir da presença de Deus, não fazer o que Deus pediu, não fazer uma substituição, ele resolveu fazer o que Deus pediu. Aí diz que levantou-se Jonas e foi para Nínive pregar arrependimento. Diz, queridos, aqueles que sabem mais do que nós, que a palavra de Jonas foi ouvida porque o fato dele ter sido lançado fora da boca de um peixe na praia correu pelaquele mundo daquela época. Então, quando Nínive chegou e começou a pregar arrependimento, as pessoas ouviram ele. Porque esse é o homem que saiu da boca de um peixe. Sobreviveu 3 dias e 3 noites. Amém? Ele foi pregar arrependimento, o povo creu, se converteu, se consertou. E diz a palavra que Deus, vendo isso, mudou de ideia e trouxe avivamento a Nínive, trouxe um novo tempo para Nínive. Amém? Trazendo isso para as nossas tempestades, para as bocas de peixe que a gente está vivendo hoje. Cada um aqui tem uma boca de peixe pessoal, né? Para as Nínives que a gente está rejeitando hoje. Tem uma coisa que eu não queria na minha vida hoje, é isso. Uma coisa que eu não queria estar vivendo é isso.
Ah, eu nunca pensei que um dia eu ia passar por isso. Coisas que a gente rejeita, que a gente não quer, não está gostando. Amém? Então, trazendo isso, qual é a minha escolha de fé, queridos? Você quer ser um problema? Insistir em seu problema? Reclamando? Se queixando? Trazendo mais problema? Ou você quer a solução? Se você quer a solução, se submeta a Deus. Deus sabe o que faz. Se Deus permitir, Ele tem um propósito. Não é? Então, que a gente hoje, nessa manhã, querido, que eu saia daqui, eu vou ser a solução desse problema que eu estou vivendo. E eu vou buscar a solução que Deus tem para esse problema. Aí é para você pregar para o teu irmão, dizer, olha, não sei qual é o teu problema, mas Deus já tem a solução. É até passar por dinheiro. O nosso grande problema aqui, querido, é fé. É acreditar que Deus tem uma solução. Ah, mas já me disseram que não tem solução, mas Deus tem solução. Amém. Agora, eu posso ser a solução. Como é que eu sou a solução? Fazendo o que Deus me pede, obedecendo a direção dEle, me submetendo a Ele, e não reclamando, e não murmurando, e não me queixando, me consertando. Não tem um aqui que não tenha que se consertar em alguma área da sua vida. Amém? Amém. Não vejo asa de anjo em ninguém aqui, querido. Amém, querido? Amém. Então, que você faça uma escolha. Eu vou ser a solução da minha casa. Amém. Eu vou ser a solução da minha família. Amém. Eu vou ser a solução lá no meu trabalho. Amém. Eu vou ser a solução lá no meu condomínio. E condomínio dá trabalho mesmo. Em vez de eu criar problema, porque tem gente que cria problema, né, minha gente? Tem criadores de problemas que trazem tempestades. Então, querido, que a gente faça uma escolha. Eu quero ser a solução. Porque o meu problema não é problema, é uma solução. Ele vem para que eu me conserte, para que eu me ajeite, que eu faça o que é para que eu colha a solução que Ele tem para mim. E aqueles que acreditam nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor. Você pode se colocar de pé? Olha, perguntar se você quer a solução para o seu problema, todo mundo quer. Agora, a pergunta difícil de responder é: você quer ser a solução? Essa pergunta é difícil. Por quê? Para ser a solução eu tenho que me submeter. Para ser a solução eu vou ter que engolir sapo e cobra. Para ser a solução eu não vou poder mais reclamar. Para ser a solução eu vou ter que fazer algo que Deus está me pedindo. Amém. Amém, querido? Abaixe sua cabeça, querido. E tenha coragem de apresentar para Deus a tua Nínive. Aquilo que você não quer na tua vida. Aquilo que você quer tirar da tua vida. Aquilo que você quer se ver longe. Coloque isso diante de Deus. Não é? Coloque a sua boca de peixe na presença de Deus. E peça a ajuda de Deus. Porque sem a ajuda de Deus a gente não faz nada. Não é na força do meu braço. Não vai ser na força do meu discurso. Não vai ser porque eu digo só com a ajuda de Deus. Eu, em primeiro lugar, me tornar uma solução. Em segundo lugar, me tornar uma solução para quem está ao meu redor. Então, Pai querido, muito obrigado. A Tua palavra é tão verdadeira, é tão real. Não tem como a gente fugir dessa palavra.
essa palavra é verdadeira e digna de crédito. E Pai, somos muitos que hoje estamos vivendo problemas que a gente não sabe resolver. Fale aí no seu coração: Deus, eu tenho um problema, eu não sei como resolver isso, eu não sei como achar a solução, mas eu quero ser solução, Pai. Eu quero seguir a Tua direção. Então, Pai, assim como Jonas pregou a Nínive, e Nínive ouviu, que era para eles se converterem, que era para eles tirarem o sangue das mãos, era para eles mudarem os seus caminhos, eram mudanças que eles tinham que fazer. Então essa palavra, se está chegando para nós, é porque também existem mudanças que somos nós que temos que fazer. E no momento que eu faço essa mudança, a solução começa a aparecer. A solução de Deus, o propósito de Deus começa a ficar claro diante de nós. Então, Pai, ajuda cada um de nós. Ajuda-nos, Pai, a não ser uma solução, a não ser um problema. Isso vai pedir de nós, às vezes, Pai, que em vez de falar, a gente fique calado. Já em outras horas vai pedir de nós que, em vez de ficar calado, que a gente fale. Isso vai pedir de nós ações novas, atitudes diferentes, mudanças. Porque assim é que nós vamos ser a solução, o caminho da solução que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Eu volto a pedir, Pai, como já foi orado aqui, que esse final de ano, Pai, seja um final de ano que a gente conserte uma porção de coisas, que a gente não leve para o ano que vem dívidas. Oh, meu Pai, que a gente entre no ano que vem sem dívidas, que a gente entre no ano que vem sem mágoas, sem ressentimentos, que a gente entre no ano que vem com as coisas organizadas, a começar pela nossa casa, né? Que a gente organize as coisas, que a gente faça coisas. Meu Pai, que seja um tempo de conserto, porque ele antecede a solução que o Senhor tem. Muito obrigado, Pai, eu te agradeço pela obra completa de Jesus na cruz do Calvário. Ali estava o nosso pecado, ali estava a nossa transgressão, ali estava a nossa dureza de coração, ali estava a nossa incredulidade. Obrigado, Jesus, porque é graças a Jesus que nós entramos na sala do trono de Pai, nos ajuda. Chegou um vizinho e eu não tenho pão para dar. Me dá, me ajuda, Pai, a levar o pão para o meu vizinho que chegou de madrugada. Nos ajuda, Pai, a sermos solução. Livra-nos, Pai, de sermos o problema. Livra-nos de ser aquela pessoa que quando chega, chegou o problema. Livra-nos que nós sejamos apontados como solução, que nós sejamos apontados como luz do mundo, que nós sejamos apontados como sal da terra, que nós sejamos apontados como embaixadores da parte de Cristo. Abençoa o meu irmão, Pai. Traz paz ao coração do meu irmão, da minha irmã. Tira toda angústia, toda aflição. Talvez alguém chegou aqui sobrecarregado. Então, meu Pai, tira essa carga das suas costas. Tira essa cruz pesada, Pai. Dá força a ele para caminhar, para continuar, para prosseguir. Porque isso que hoje aparentemente é um problema, vai se tornar numa grande solução, não apenas para a nossa vida, para a vida também de todos que estão ao nosso redor. Pela fé, eu que creio nessa palavra, oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço, seu irmão. Desejo um excelente final de ano para ele.
Já pode dar isso para ele, né? Um excelente final de ano.